narra o Evangelho que certa vez Jesus Cristo, diante de Pedro, questionou o discípulo: Pedro, você é bastante forte para amar? Essa pergunta deve ser feita a nós. Cada um de nós deve se perguntar: nós somos bastante fortes para amar? Nós estamos envolvidos nesse propósito de, num ambiente inóspito, perigoso como ainda é a Terra, nós estamos preparados para enfrentar esta circunstância com amor? Nós temos potencial para isso. Basta que nós desenvolvamos dentro de nós a fé, a convicção de que a nossa vida não termina no sepulcro, que nós somos imortais e que nós, aproveitando bem a nossa vida aqui na Terra, nós estamos preparando uma vida muito melhor no futuro e que não precisa ser lá fora. Nós seremos felizes onde quer que nos encontremos, sendo certo de que a nossa felicidade contribui para que amanhã a Terra também se transforme num planeta feliz. O que eu vou compartilhar com vocês hoje, eu sei que é de conhecimento de todos. É aquilo que geralmente nós, advogados, usamos, a expressão: isto é público, isto é notório. Mas existem alguns conhecimentos, existem alguns dados que nós precisamos sempre relembrar. Então vocês me desculpem, mas hoje eu vou mencionar para vocês uma realidade que, de fato, é por todos conhecida. Mas, repito, no meu entender, nós precisamos sempre relembrar. Nós vivemos no planeta Terra num ambiente inóspito, perigoso. Nós convivemos com irmãos em diferentes níveis de conhecimento, em diferentes níveis de maturidade. E nós sabemos que nós corremos frequentemente riscos e nós precisamos aprender a nos defender. Quase sempre a gente parte do princípio, mesmo que conscientemente, nós tenhamos convicção de que nós vivemos no planeta Terra, em que muitos irmãos nossos são maldosos, que alimentam e procuram concretizar projetos em torno da maldade, irmãos nossos que, se preciso for, matam, se preciso for, roubam, se preciso for, mata o semelhante como se mata uma barata. Mas, do ponto de vista consciente, nós temos esta noção. Mas parece que nós, do ponto de vista emocional, nós estamos vivendo como se todas as pessoas são bem intencionadas. É interessante notar que, até mesmo no exercício da minha profissão, eu me deparo frequentemente com pessoas dizendo o seguinte: o advogado, ele é obrigado a defender todo e qualquer criminoso,
E nós, como advogados, nós deveríamos saber, pelo menos nós, de que o primeiro juiz da causa é o advogado. E que cabe a ele abraçar o mandato, aceitar a proposta de defesa de um cliente ou não. E o que nós mais vemos é, infelizmente, irmãos nossos que assumem uma causa e que não circunscrevem a sua atuação apenas na defesa técnica, mas procura alterar a verdade dos fatos, procuram a todo custo a absolvição do seu cliente, mesmo sabendo, nesta relação profissional e cliente, mesmo sabendo que o seu cliente não é inocente. Eu me recordo também muito bem quando eu trabalhava no fórum, frequentemente eu me deparava com jornalistas que, principalmente no fim da tarde, iam à procura de notícias novas, batiam na porta de cada gabinete para saber de alguma novidade, para que amanhã, no dia seguinte, eles pudessem noticiar o que ia alcançar aquilo que eles chamam de furo de reportagem. E eu notava claramente que não havia nenhuma preocupação em torno da veracidade, em torno da culpabilidade, e mesmo talvez antes de iniciar um processo, eles não se intimidavam e jogavam na primeira capa, se necessário for, aquela notícia, talvez, em alguns casos, caluniosa. E que a pessoa, amanhã que pudesse resolver os seus problemas, depois talvez do processo tramitar, talvez mais de 10 anos. Então a gente nota que em toda e qualquer profissão, é raro nós nos depararmos com alguém que norteia a sua própria vida com os parâmetros da ética. Até mesmo quando nós vamos efetivar uma compra numa loja, nós precisamos aprender a nos defender porque o vendedor quase sempre ele quer nos empurrar mercadoria e às vezes nos apresentam dados falsos a respeito daquele objeto para que nós possamos adquiri-lo. Nós notamos claramente, por exemplo, que para você adquirir uma mercadoria quase sempre vem à nossa procura um vendedor simpático, agradável, para que possa nos convencer a adquirir aquela mercadoria. Em contrapartida, se aquele objeto adquirido apresentar algum defeito, nós teremos que ligar no 0800 ou talvez lidar com pessoas que não demonstram a mesma simpatia. E nós poderíamos continuar apresentando exemplos, dados, mas muito embora nós convivamos com essa realidade, emocionalmente, nós alimentamos ainda a ideia de que todas as pessoas são bem intencionadas, quando na verdade isso não acontece. Mas esta convivência, muito embora perigosa, ela é necessária. E você pode estar perguntando, é necessária em que sentido? Porque nós vamos perceber, meus irmãos, que somente nesse ambiente inóspito, perigoso, adverso, somente neste ambiente nós vamos descobrir a necessidade de nos proteger, de exercitar em nós todo o potencial para a autodefesa, e nós podemos fazer isso com ética. Então, muito embora perigosa, a convivência social é necessária. Muito embora nós percebamos que seja perigosa, além de necessária, Jesus Cristo nos apresenta um outro desafio. E até hoje, esse desafio ele não é encarado, até mesmo por aqueles que se dizem cristãos, por aqueles que se dizem espíritas cristãos. A proposta de Jesus é que, neste ambiente inóspito, perigoso, a convivência é necessária, mas neste ambiente também nós temos que aprender a amar os inimigos. E nós somos fortes o bastante para amar os nossos inimigos? Quase sempre essa proposta, até hoje, não é
bem entendida, a não ser por aqueles irmãos nossos que já se desenvolveram bastante do ponto de vista intelecto-moral. São aquelas pessoas que entendem a noção e a importância da nossa vida. Mas vocês podem estar se perguntando: por que que eu tenho o dever de amar os meus inimigos? De acordo com a proposta cristã, nós percebemos que, como o DNA na área da biologia nos mostra a nossa identidade, todos nós temos o mesmo DNA espiritual. Deus é o nosso ascendente. O nosso DNA espiritual nos apresenta de forma clara e incisiva de que Deus é nosso ascendente. Todos nós somos filhos de um mesmo Criador. Portanto, nesta condição, nós não temos dificuldade de chegar à conclusão de que nós também somos irmãos. E como Deus é o Criador, Ele é sábio, justo e misericordioso. Nós aprendemos isso com a proposta cristã. A proposta de um Deus sábio, onipresente, onisciente, um Deus, um Criador justo e misericordioso. Como Criador, Ele nos apresenta esta obra magnífica que nós estamos muito longe de conhecer, que é o universo. E a harmonia do universo se nos apresenta porque ele se encontra alicerçado em leis. E se são leis divinas, são leis imutáveis. E da mesma forma que o universo se fundamenta, se alicerça em leis imutáveis, para que nós possamos alcançar a nossa felicidade, o nosso bem-estar, não existe outro caminho a não ser também basear a nossa vida em leis, em princípios, em valores morais, em valores éticos. Não tem como ser feliz sem adequar a nossa vida à vontade de Deus. Como Deus também é sábio, Ele é justo. Sendo justo, não existe privilégios, não existe privilegiados para Deus. Não existe privilégio fruto do parentesco, da amizade, ou talvez de até mesmo numa sociedade secreta. Para Deus, todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós herdamos do nosso Pai todos os recursos para o nosso desenvolvimento. Esta é uma verdade inconteste. E por fim, nós precisamos dizer que Deus, além de sábio e justo, Ele é misericordioso. E há necessidade de que possamos perceber o valor dessa palavra somente com a lei da reencarnação. Deus, como Pai misericordioso, nos confere inúmeras oportunidades para o nosso aprendizado. Sem a lei da reencarnação, inadmissível entender a justiça divina. Faz-se necessário encarar esta lei como uma expressão maior da misericórdia divina, onde Deus nos mostra ou nos apresenta inúmeras oportunidades para que nós possamos aprender a adequar a nossa conduta à vontade divina. E Jesus, meus irmãos, deixou isso muito claro para nós. Primeiro nos apresenta o Criador, Deus, o Criador do universo, como Pai. O Pai é aquele que ama seus filhos de forma indistinta. Não existe para Deus privilegiados. Todos nós herdamos do nosso Pai todos os recursos em potencial para desenvolvermos neste caminho pelo universo através da lei da reencarnação. E Jesus Cristo nos apresenta Deus como Pai. E existe uma passagem que nós não podemos esquecer de citar. Essa passagem está no Evangelho de Lucas, onde o evangelista, no capítulo 11, ele narra uma circunstância, uma ocasião em que Jesus pregava para a multidão. E a sua
a sua prédica, a sua palavra contagiava a todos. Até que num determinado momento uma mulher chega e diz, talvez até de forma inconsciente, mas em voz alta: bendito é o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Jesus, ao ouvir aquela afirmativa, Jesus diz o seguinte para aquela mulher: bendito é aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Você pode estar se colocando no lugar da mãe de Jesus, que naquela ocasião se encontrava ali. Aquela mulher reconhece a missão da maternidade e destaca: bendito é o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Todavia, até mesmo nesta ocasião, Jesus destaca de forma peremptória de que bendito é aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda. Ele não estava menosprezando a maternidade de sua mãe, porque certamente obviamente Maria ouviu a palavra de Deus e aceitou a maternidade de Jesus Cristo. E ela colocou em prática, e até hoje coloca em prática a vontade de Deus. Numa outra ocasião, Jesus Cristo, e essa passagem está narrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, onde Jesus também pregava a palavra, e um dos discípulos se aproxima do mestre e diz: Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Eles querem falar contigo. E Jesus apresenta o seguinte questionamento, que até hoje não é compreendido por grande parte da cristandade. Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão aqueles que ouvem a vontade de Deus e obedecem à vontade de Deus. Neste momento, Jesus Cristo nos apresenta de forma escancarada de que todos nós fazemos parte da família universal. E nós precisamos perceber que, do ponto de vista emocional, seremos partes dessa família universal a partir do momento em que todos nós reconheçamos a nossa filiação. Até lá, nós continuaremos levando a nossa vida cuidando apenas e tão somente dos nossos exclusivos interesses, causando desarmonia onde quer que nos encontremos. Até o momento em que nós não percebemos que somos filhos de um Pai, de um Criador, e longe de nós passa a consciência de cumprir ou colocar em prática, através da nossa conduta, colocar em prática a vontade de Deus em nossa vida, nós continuaremos pisando, machucando, ferindo e até mesmo do ponto de vista totalmente insensível, levaremos uma vida anestésica onde nós iremos pisar os outros, até mesmo como se o nosso semelhante fosse uma barata. É necessário nós percebermos que daquilo que nós dissemos até agora, nós precisamos perceber que no universo não existe, diante de Deus, nenhum privilégio, nem decorrente do parentesco, de amizade, muito menos por participarmos desta ou daquela sociedade, deste ou daquele cargo, seja neste ou naquele exercício de uma profissão, de um poder. Todos nós somos filhos do nosso Pai. E com o tempo nós vamos perceber que, de fato, daquilo que nós estudamos até agora, daquilo que nós dissemos até agora, na verdade não existe injustiça. Aquilo que nós encaramos como crime ecológico, rotulado como tragédia de Brumadinho, de Mariana, crimes de corrupção, homicídios, genocídios, ditaduras, isso faz parte da nossa miopia, da nossa imaturidade em não reconhecer a nossa condição de filhos de um mesmo Pai.
Na verdade, demonstra de forma cabal a nossa imaturidade, a nossa insensibilidade, a ponto de que, num determinado momento, nós aniquilemos a vida de um semelhante como se ele fosse uma barata. Mas nós vamos percebendo que nós estamos num estágio evolutivo em que se faz necessária essa convivência e que nessa convivência perigosa, nesse ambiente inóspito, nós vamos encontrar condições para a nossa própria defesa e, acima de tudo, aprender a amar o nosso semelhante no nível de consciência onde ele se encontre. É uma tarefa difícil, muito difícil, mas aí nós vamos entendendo por que nós sofremos tanto, por que a angústia nos é familiar, por que os conflitos são presentes nas famílias. Mas nós precisamos perceber que os nossos problemas de ordem individual, psíquica, espiritual, coletivo, é fruto da nossa orfandade. Uma outra conclusão muito importante que nós precisamos perceber é de que quem é mesmo discípulo de Jesus Cristo, ele deve perceber de forma clara, porque ele se diz discípulo de Jesus, ele tem que perceber de forma clara que não é o fato de ir a uma igreja, a um templo, a um centro espírita, não é o fato de abraçarmos o rótulo religioso dessa ou daquela religião, é que nos confere a autenticidade de discípulos do Mestre. Na verdade, o verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é aquele que, no mínimo, cumpre os seus deveres. É aquele que faz aquilo que tem que ser feito, sempre de acordo com a ética e com os padrões morais. Discípulo de Jesus não é aquele que talvez participe de uma sopa beneficente, mas ele, ao mesmo tempo, ou em outra ocasião, no exercício da sua profissão ou fora dela, participa de negociatas, participa de conluios, de atos de corrupção. Ele está apenas se enganando. O ato de caridade, a ajuda assistencial, a participação em entidades filantrópicas é muito importante e necessária, mas acima de tudo nós não podemos esquecer o básico, que é cumprir com os nossos deveres. E disto nós não podemos esquecer, para o nosso próprio bem, porque nós vamos perceber que não existe conquista do bem-estar social e até mesmo individual sem cumprir o dever. Não existe felicidade esquecendo aquilo que deve ser feito. E esta consciência tem que estar impregnada em nossa essência. E por fim, eu quero relembrar para todos nós uma passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, onde Jesus Cristo nos apresenta a seguinte admoestação, o seguinte conselho: que o seu falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Se você quer demonstrar para si mesmo e para todos que você é cristão, que você tem fé em Deus, diga sim para os preceitos morais, diga sim para os valores morais, diga sim para a dignidade do ser humano, valorizando cada ato do semelhante, valorizando o ser humano em toda e qualquer ocasião. Diga sim e jamais esqueça de dizer o não, livrando-se de armadilhas do pecado, em atos de corrupção, em negligências compradas para que seja obtido este ou aquele alvará, e diga não àquela proposta de defesa de um cliente que é flagrantemente culpado, é flagrantemente o autor do crime. E se você for defendê-lo, que o defenda, que o faça dentro dos parâmetros legais. Porque todo e qualquer irmão nosso, seja criminoso ou não, merece defesa, mas dentro dos padrões éticos. Antes de aceitar qualquer proposta de defesa, não esqueçamos a ética, o dever, os valores morais. E assim por diante, nos atos em que nós exercemos na profissão de jornalismo, pensemos muito bem, vamos resignar e esquecer aquele propósito de
obter um furo de reportagem e obter realce no meio jornalístico, vamos pensar antes de tudo se nós estamos respeitando a vida do outro, a vida do semelhante, respeitando o seu nome. Porque é preferível que nós não tenhamos talvez tanto sucesso profissional, tanto retorno financeiro, às vezes reconhecimento na mídia, na sociedade, nesta ou naquela profissão, mas que nós nunca esqueçamos do maior valor que todo ser humano deve alcançar, que é estar em paz com a sua própria consciência, porque não existe felicidade sem o dever cumprido. Que nós possamos meditar bastante a respeito daquilo que foi dito, porque o que nós pensamos em trazer para vocês é que o planeta Terra será melhor, a cada dia melhor, se nós começarmos a fazer pelo menos aquilo que deve ser feito. Dizer não às propostas indecorosas e criminosas e dizer sim a uma vida reta, dentro dos parâmetros morais e éticos de uma sociedade evoluída. Que Jesus Cristo nos abençoe, nos proteja, que Ele possa alcançar você onde quer que você se encontre. Muito obrigado.